Uma boa noite a todos. Uma alegria estar com os irmãos, tendo esse privilégio de compartilhar do Senhor Jesus, que tem esse doce nome. Meus amados irmãos, a gente vai ficando velho, vai dando umas manutenções, né? E eu descobri que, vez por outra, eu tenho uma deficiência de vitamina D. E aí, então, tem lá, com receituário médico, orientado pelo médico, nada de desejo próprio, né? Então, tenho que fazer reposição de vitamina D. E faz bem, né? Ajuda bastante. E eu acredito que eu e você precisamos, periodicamente, fazer uma reposição da vitamina IM. No final, vou explicar o que é essa vitamina IM. Eu participei, nesses últimos dias, da conferência missionária lá do Seminário Bíblico Palavra da Vida. 60 anos do Seminário Bíblico Palavra da Vida, 50 conferências missionárias. Ali pude rever amigos, pessoal da minha turma e outros do tempo de seminário. Foi um tempo muito gostoso. Mas receber essas informações, esse desafio missionário, foi muito bom. Parecia aqueles tempos em que eu era aluno, e quando eu ouvia as necessidades que acontecia ali no mundo, eu tinha vontade de ir para todo lugar. Parecia que eu não tinha nem convicção assim do que Deus queria para a minha vida, né? Aparecia lá, não, missões indígenas. Senhor, missões indígenas é o que eu quero. Aí eu, no outro seminário lá, não, entre os muçulmanos. Não vou entre os muçulmanos. E sempre assim. 4 anos assim. E foi um gostinho de relembrar isso, vendo tantos apelos, tantas necessidades missionárias. E foi muito joia, porque caiu de pregar nesses dias exatamente aqui, Atos 11, onde nós podemos ver que o Evangelho do Senhor Jesus está saindo ali da Judéia, chegou até Samaria e agora está indo além, está chegando lá na Turquia nos dias de hoje, quase ali, né? Já na Ásia Menor, na Antioquia da Síria. Hoje a gente até ouviu bastante sobre a questão de que a igreja na Síria está sofrendo perseguições, está sofrendo com ataques, e ali é o lugar onde começa a primeira igreja missionária, a igreja de Antioquia da Síria. Nós vimos na semana passada, com os testemunhos belíssimos aqui, da viagem missionária lá para os ribeirinhos, o capítulo 10 de Atos, onde aconteceu toda a história em que Cornélio, ele precisa ouvir o Evangelho, mas ele é um gentio, e não se pode conversar com gentio. E aí então, o que Deus faz? Dá a Pedro uma visão de um lençol cheio de animais impuros. E aí, Pedro, ele fica na dúvida, mas Deus insiste e ele obedece. E aí, então, agora nós chegamos no capítulo 11. E aí, no capítulo 11, olha o versículo 1, que diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, aconteceu o capítulo 10, Pedro é chamado até a casa de Cornélio, lá em Jope, e aí tudo aquilo que aconteceu no capítulo 10 chega lá aos ouvidos dos irmãos da Judéia. Então esse é o contexto. Mas é muito interessante que nos versículos 2 e 3 nós então temos a crítica. Eles ouvem a notícia e aí então começa um problema. Olha os versículos 2 e 3, diz assim: quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, esses são crentes no Senhor Jesus Cristo, mas que eles eram de origem judaica, foram circuncidados, começaram a questioná-lo, a questionar Pedro, dizendo:
você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Eles ouviram a história de que Pedro teve aquele encontro lá com Cornélio, e o que eles guardaram de toda a história foi: olha lá, o apóstolo Pedro entrou na casa de um gentio, um incircunciso, e comeu com eles. Como pode? E meus amados irmãos, quantos de nós muitas vezes somos assim também, né? No meio da ação de Deus, Deus está trabalhando, e aí a gente primeiro vê ali alguma coisa que para a gente criticar. E foi isso que aconteceu. Eu me identifico aqui com essa situação, né? Quantas vezes olho para as situações do que Deus está fazendo através de vários ministérios, e, não, mas tem aquela falha ali, tem aquela falha lá, né? E aí é que esses homens questionam exatamente a Pedro com essa pergunta: você entrou na casa de homens que você não deveria nem ter contato e comeu com eles? É muito interessante que na história da igreja isso acontece. O movimento moderno de missões, que começou com William Carey, ele, no início lá, que ele queria alcançar e ir para a Índia, falar de Jesus lá para os hindus, aqueles irmãos da igreja dele chegaram e falaram para ele: não, se Deus quer alcançar os hindus, Ele vai fazer do seu próprio jeito, você fica aqui, sua responsabilidade é ficar aqui. Mas pela destreza dele, no conhecimento bíblico e teológico, ele convenceu aqueles irmãos, e ele foi, e começou o movimento moderno de missões. A igreja se abriu para falar de Jesus aos outros povos. Isso leva a gente a pensar que muitas vezes nós precisamos de ajuda para mudar o nosso modo de pensar. Nós vamos ter uma ajuda para mudar o nosso modo de pensar nos dias 5 e 6 de outubro, quando vai ser a nossa conferência missionária. Que é sempre gostoso quando a gente tem aquelas barracas que a gente pode comer aquelas comidas típicas, mas por trás daquilo o desejo é, não vai ter? De setembro, o que eu falei? Outubro. Era para vocês gravarem, não é outubro, é setembro, certo? Então, daqui a alguns meses você vai guardar isso. Mas, além de ver as comidas típicas, ou aquelas, como o pessoal se veste, né? É você olhar a situação daqueles povos e clamar a Deus para que o Evangelho chegue até lá, mudar o nosso modo de pensar. E aí então, Pedro vai responder àqueles irmãos quanto à questão da crítica deles. E aí o texto diz que ele começou a expor, a explicar por que ele foi lá na casa de Cornélio. Então, meus amados irmãos, Pedro faz aqui algo que nós fazemos dominicalmente, que é abrir a palavra de Deus e fazer a leitura do que acontece no mundo através da palavra de Deus. E aqui, Pedro ele vai olhar aquilo que aconteceu e ele vai dar razões, até expondo o seu próprio coração, mostrando, gente, Deus está agindo. Olha, aí a partir do versículo 5, ele diz assim: eu estava na casa de Jope, eu estava na cidade de Jope, ele estava orando. Aí ele teve um êxtase, ele teve uma visão, e ele observou descer um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas. Parece que ele não teve aqui como descrever exatamente, ele falou, foi como um lençol. Versículo 6 diz assim: e olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. E aí então, ele respondeu no meio daquela visão: de modo nenhum. E ele ainda fala: de modo nenhum, Senhor. É Deus falando para ele, ele ainda resiste à voz de Deus: não, Senhor, não vou fazer isso, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso se repetiu por 3 vezes, ali essa insistência:
Pedro ouvindo, mata e come. E Pedro falando, não como, não como, não como. E aí então, a insistência, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Aí o versículo 11 diz, eis que naquela mesma hora, pararam diante de mim, ou diante da casa que eu estava, 3 homens, enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse, que eu fosse com eles, sem hesitar, sem duvidar. E foram comigo também estes 6 irmãos. Entramos na casa daquele homem, e ele nos contou, como tinha visto na casa dele um anjo de pé, que lhe disse, envie alguém para a Jope, e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Olha o versículo 14, meus amados irmãos. O qual lhe dirá, mediante as quais e lhe dirá palavras, mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Então agora, Pedro resistente, ele então chega àqueles homens, e aí aqueles homens também tinham sido enviados por um homem, que é Cornélio, que tinha essa mensagem, né? Olha, você vai encontrar alguém que vai falar as palavras para que você seja salvo. Já pensou nisso? Hoje pessoas que Deus quer salvar, e Deus está dizendo para a sua igreja, dizendo assim, olha, vocês têm a mensagem pela qual as pessoas podem ser salvas, podem encontrar Jesus. E é muito interessante aqui, pensando que nessa explicação de Pedro, às vezes o que a gente prende mesmo é assim, como a ideia, né, como o ensino agora o bacon está liberado, agora o sarapatel eu posso comer, aquele acarajé eu posso comer, porque está tudo purificado. Você pode comer o seu sarapatel, o seu acarajé, seu bacon, não tem problema. Mas o que o texto e a mensagem quer dizer para nós está liberado falar com os gentios. Era essa mensagem que a igreja precisava ouvir, que precisava entender. Não é impuro falar com um gentio, não é algo que você deve evitar, você deve buscar e conversar e falar do amor de Jesus para os gentios. E é interessante que aí, depois, Pedro relata o que aconteceu, que aqueles irmãos, eles conheceram o Senhor Jesus e receberam ali o dom da salvação, o selo que é o Espírito Santo garantindo a salvação daqueles irmãos. E aí, olha o que aconteceu com aqueles irmãos que estavam ouvindo o testemunho de Pedro, versículo 18. Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se, porque eles estavam querendo agradar a Deus, e aquilo até então, naquele momento, falar com um gentio era problema. Então eles estavam tensos. Como agora nosso pastor, o apóstolo Pedro, teve esse contato, agora a igreja acabou. E aí Pedro conta o que Deus fez na sua vida, e também na vida de Cornélio e toda a sua casa. E aí então, não só acalmaram, mas glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Olha que glorioso, agora os gentios também podem ter acesso a esse arrependimento que transforma, que dá a vida eterna. E aí eles celebraram, olha que reação maravilhosa da igreja. Fico pensando, quando a gente ouve as notícias do campo missionário, quando povos recebem o Senhor Jesus, da gente ficar alegre, glorificando a Deus, porque também aos muçulmanos, aos hindus, aos budistas, Deus concedeu o arrependimento para a vida. Eu conheci uma missão chamada Steig, eu já conhecia há um tempo, mas eu vi mais de perto o trabalho deles, que é com os undergrounds.
É aquela turma assim que fica, né, abaixo da cultura. São um pessoal meio esquisito, né, essa turma. E aí Deus colocou no coração de gente que ama a Deus, também que parece esquisito, para alcançar esses esquisitos. E meus amados irmãos, que trabalho maravilhoso, né? Gente, que quando a gente olha assim, eu que sou, como diz, né, coxinha, né, arrumadinho assim, olha, como? Cheio de piercing, tatuado, com um vocabulário assim, e aí vai um rapaz, também no mesmo nível, e fala, olha, Jesus transformou a minha vida. Olha, eu ia atrás de preencher a minha vida com droga, com sexo, mas eu conheci Jesus, Ele transformou a minha vida. Meus amados irmãos, que bonito, e sair dali arrepiado também, glorificando a Deus, porque Deus estava, até a Sandra estava na mesma classe, né, Sandra? Sandra do Marcelo aqui, ouviu esses testemunhos. Meus amados irmãos, são pessoas corajosas de ir lá, naqueles bolsões, onde a gente tem até medo de passar, mas ele foi lá, demonstrou o amor de Jesus, falando assim, ó, olha, está sujo, né? Está esquisito, mas estou aqui do seu lado, ó, falando do amor de Deus para você. E foi isso que aconteceu, e aí então fecha esse capítulo dessa história tão belíssima. Mas aí dos versículos 19 a 30, nós temos também um outro passo dessa evolução do trabalhar de Deus no mundo para alcançar pessoas. Agora a história de Pedro com Cornélio abre para que os gentios ouçam do amor de Deus. Mas agora dos versículos 19 a 30, não é um indivíduo, não é uma casa, agora é uma cidade, que uma igreja é plantada, e onde então o evangelho ali é colocado, e aí com uma agência missionária chamada igreja, que vai pregar o evangelho. E não somente isso, no capítulo 13 nós vamos ver que essa igreja se torna uma igreja missionária. Então nós vamos aprender aqui, dos versículos 19 a 30, que tipo de crente que Deus usou para plantar a primeira igreja entre os gentios, e a primeira igreja missionária. Então, que tipo de crente? Então, o primeiro tipo são perseguidos que contam as boas notícias. Versículos 19 a 21, o texto diz assim, e os que foram dispersos, a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, lá atrás, capítulo 7, vários anos antes, quando Estevão foi morto, começou uma perseguição, e eles se espalharam, e foram para a Fenícia, onde é o Líbano, foram para Chipre, no meio do Mediterrâneo, mas ali próximo de Israel, e foram até Antioquia da Síria. Olha o que aconteceu com essa turma, não anunciando a palavra a ninguém que fosse judeu. Então eles foram dispersos, por causa dessa perseguição, e eles saíram então, por essas cidades, essas regiões, mas eles só falavam com quem tinha um código, né? Você é judeu? Então eu posso falar do amor de Jesus para você. Mas é só para nós aqui, não pode espalhar para ninguém. Você é judeu? Jesus morreu por você. Você é judeu? Olha, Jesus provou o seu amor, Ele é aquele Messias. Você é judeu? E aí ficou. E eles só falavam, anunciando para aqueles. Agora, meus amados irmãos, olha o versículo 20. Alguns deles, e eu vibro com isso aqui, porque é a ideia dos anônimos. Não tem aqui o nome do Billy Graham, do Moody, dos grandes que já foram usados por Deus, não, nem tem o nome desses irmãos aqui. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Cirene é lá no norte da África. Olha o que esses camaradas fizeram, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor.
Meus amados irmãos, agora um grupo desses que foram salvos por Cristo, que saíram também da perseguição, eles falam assim, mas por que não falar então para aqueles que falam grego? Vamos falar de Jesus para eles. E aí então eles contavam uma boa notícia. Deixa eu contar uma boa notícia para vocês aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu conheci Jesus, o Deus que se encarnou, veio aqui, morreu na cruz para me salvar. E além de ter aceitado, por crer nele, me mandaram embora, me perseguiram. Eu tinha uma casa, eu tinha bens, mas porque eu criei em Cristo, fui expulso, fui perseguido. Entendeu? Esses perseguidos, eles chamam a mensagem que eles ouviram, que transformou o coração e a vida deles, de boas notícias. Eles não ficaram lamentando, eu conheci Jesus, mas sabe o que é? Ele me salvou, ele me deu a salvação, a vida eterna, mas olha, é difícil. Fui perseguido, perdi tudo. Não. O texto fala assim, anunciando-lhes o Evangelho. Pode colocar, o Evangelho é boas notícias do Senhor Jesus. Eles transformaram todo aquele problema de perseguição, e eles entenderam assim, olha, mais do que tesouro, mais do que ter casa aqui, mais do que qualquer coisa, eu conheci as boas notícias que Jesus me deu a paz quando Ele morreu na cruz do Calvário, e essa mensagem que transforma pessoas, é essa mensagem que impactou meu coração, e eu não tenho problema nenhum de ter sido perseguido por Ele, ou por causa dEle. E eu quero dizer para você, eu faria tudo de novo, eu aceitaria Jesus novamente, se eu soubesse que eu seria perseguido. Eu não abro mão do fato de que Ele morreu por um pecador miserável como eu, e por você. E por isso eu estou dizendo, é uma boa notícia. E ele podia duvidar assim, mas como? Você perdeu, você foi espancado, você quase foi morto. Não! Isso é coisa pequena, perto da bênção do que é conhecer a Jesus e ter um relacionamento com Ele. Olha o versículo 21. Desses perseguidos que contam boas notícias. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Meus amados irmãos, o testemunho, como ontem eu vi o testemunho do Zaca. O Zaca, ele nasceu no Sudão do Sul. O tio dele se converteu através de um sonho. E o irmão desse tio, o pai do Zaca, era líder da mesquita. Era o instrutor. E o tio do Zaca falando para o pai do Zaca, dizendo assim, olha, Jesus ele fazia milagres. Jesus ele morreu por mim, me deu a salvação. E aí o pai do Zaca se converteu. Ensinou o Zaca no caminho do Senhor. Zaca se tornou um pastor. E sabe o que aconteceu? Pegaram o Zaca como pastor, prenderam ele. E se ele não saísse do Sudão do Sul, ele seria morto. Meus amados irmãos, ele se converteu, ele aceitou Jesus. E sabe o que ele faz hoje? Tem toda uma faixa da África que ele é líder de missões, a região do Sahel, na qual ele é usado por Deus, de onde ele está, para que ele possa levar pessoas, e muitos estão crendo, se convertendo ao Senhor. Perseguidos que contam boas notícias. Esse é o tipo de crente que nós vemos aqui no capítulo 11. Segundo tipo de crente aqui que essa igreja ela revela, são pessoas disponíveis, que impactam pessoas. Olha os versículos 22 a 24, diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Olha, de novo, chegou agora uma notícia. Olha,
pessoal de Antioquia está se convertendo. Essa notícia chegou até eles. Aí, o que eles fizeram? Enviaram Barnabé para ver como era, o que estava acontecendo lá. Será? Será que os gentios estão se convertendo? Então mandaram Barnabé. E aí, de novo, gente, eu me alegro muito com Barnabé. Olha quem é Barnabé. Quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre. Barnabé tem um coração que eu falo, Senhor, me dá um pouquinho do coração de Barnabé. De poder chegar e contemplar aquilo que Deus está fazendo e falar, glória a Deus. Gente, olha, a graça de Deus está sendo derramada no meio daquele povo lá. Eles são gentios, eles acabaram de ouvir o Evangelho e eles estão vibrando com o Evangelho. Ele poderia muito bem, com os anos de crente, falar assim, não, olha, eles converteram, mas falta isso, falta aquilo outro, e aí fazer uma lista do que falta para ser um bom crente, segundo a perspectiva de um cristão mais velho. Mas ele, quando ele chegou ali, ele viu a graça de Deus. Ele viu assim, olha, Deus está derramando a sua graça, Ele está trabalhando, Ele está fazendo ali. Meus amados irmãos, quantas vezes a gente perde essa perspectiva da alegria de ver Deus trabalhando? Olha, é um grupo de adolescentes, tem suas dificuldades, mas olha, eles estão crescendo, eles estão pregando o Evangelho, um jeito meio esquisito, mas estão impactando seus colegas da escola, jovens, adultos, idosos. Olha, pois é, eu tenho lá 512 médicos e resultado de exame para passar, mas sabe o que eu faço lá? Eu falo de Jesus para aquele que está do meu lado ali. E olha, sabe o que está acontecendo? Estou convidando para o grupo Dourados, e a gente louvar a Deus por isso, nos alegrar. E aí então, olha a mensagem que Barnabé prega, e exortava a todos, que com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Barnabé, que é o filho da consolação, da exortação, ele vê aqueles irmãos e aí ele fala, gente, deixa eu pregar um negócio para vocês, quero exortar e encorajar vocês. Vocês devem, com firmeza de coração, com estabilidade, permanecer no Senhor. Não tem aquela vida inconstante, de altos e baixos. Hoje eu estou firme, amanhã eu estou oscilando. Não, com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Olha, não deixe se levar pelas dificuldades, pensando assim, olha, é difícil ser crente, olha, eu me converti, a coisa até piorou. Não, com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Você não sabe, Bima, como é difícil ser adolescente hoje, é tanta coisa, é o TikTok, é os colegas, é atraindo a gente para o pecado, para curtir. A gente mais velho falar assim, não, com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. Você não sabe como é que é lá no mercado de trabalho, tanta dificuldade. Pois é, com firmeza de coração, permaneçam no Senhor. E aí, olha quem que é esse crente, um disponível. Por que disponível? Ele estava lá em Jerusalém. A igreja fala assim, Barnabé, você pode ir lá? Vê o que está acontecendo lá. E ele, eu vou. E ele foi. Ele era homem bom, cheio do Espírito e de fé. Então esse é um tipo de caráter que Deus produz. Por isso começa a enxergar a graça de Deus. Por isso que pode encorajar a pessoa dizendo, olha, permaneçam no Senhor com firmeza de coração. Homem bom, cheio do Espírito. Meus amados irmãos, quanto a gente precisa disso, ser cheio do Espírito. Eu fico pensando, meu Deus, minha luta é porque eu sou cheio de mim. Senhor, me esvazia. Sou pequenininho assim, mas cabe muito eu aqui dentro. E eu peço a Deus, Senhor, me ajuda a ser cheio do Seu Espírito e cheio de fé. E o resultado disso, com aqueles irmãos lá, é que muita gente se uniu ao Senhor. Mas aí tem outro disponível também,
os versículos 25 e 26. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Lembra? Quando Saulo se converteu, estava todo mundo com medo dele. O quê? Ele é um infiltrado. Ele deve estar aqui no nosso meio para pegar o nosso telefone, o nosso RG, e ir lá na polícia dizer assim: olha, prenda essa turma aí. Mas aí Barnabé, no capítulo 9, ele fala assim: eu vi esse camarada pregando. Eu vi esse camarada dando testemunho de que Jesus é Deus e é o Salvador. Impactante. Aí então, Saulo vai para Tarso. Mas agora a igreja está crescendo ali. E Barnabé lembra de Saulo: eu não posso fazer sozinho, meus irmãos. Eu sozinho aqui não faço muita coisa, eu preciso de alguém que também seja capaz, que seja melhor do que eu, e eu trazendo esse camarada aqui, ele vai de fato ser usado pelo Senhor. E aí, versículo 26, quando encontrou, dá aquela ideia de que ele foi em busca, achei Saulo, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro, se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Então um outro disponível, Saulo, foi para lá, falou: esquece sua carreira, esquece o seu desejo de ser grande, esquece suas prioridades, coloque Deus como prioridade, vamos lá, vai servir a igreja. E aí, durante um ano inteiro, ensinaram, e numerosa multidão, muita gente foi chegando. E aí então, esse destaque é muito importante. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O impacto foi tão grande, que eles, vendo aquela turma assim, meio diferentona, assim, meio esquisita: que é essa turma aí? Olha, estão mexendo com a cidade aqui. Ah, eles são seguidores de um certo Cristo. Ah, então eles são cristãos. Eles são identificados com o Salvador deles. Atibaia está completando 360 anos. Sei que vocês sabem mais do que eu, né? E quanto o impacto é simplesmente a celebração, a comemoração. Mas eu e você, como nós poderíamos ser reconhecidos nesses 360 anos? Olha, há 45 anos, a PIBA está fazendo diferença. E tem um povo lá que é reconhecido como os discípulos de Cristo. Diferentes, que impactam essa cidade, que faz com que as pessoas ambicionem ter um relacionamento com Cristo. Obviamente, o Evangelho não chegou em Atibaia em 1980. Já tinha um testemunho da igreja lá dos parentes da Tânia, né? Lá no centro da cidade. Muito tempo o Evangelho chegou aqui, graças a Deus. Mas nós, como igreja, começamos a partir de 1980. Mas que nós continuemos nessa ênfase assim: olha, Atibaia continua considerando e achando que aqueles que são parte da PIBA são identificados com o Salvador deles, o Senhor Jesus Cristo. Os adolescentes lá na escola, os jovens na faculdade, os adultos nos seus trabalhos, mostrando claramente que são discípulos de Cristo. E aí a terceira característica desses irmãos aqui, dessa igreja, que acabaram de conhecer o Evangelho, é que eles são discípulos que ajudam os necessitados. Versículos 27 a 30 diz assim: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Lembra, nós estamos num tempo de transição, o Novo Testamento não estava pronto, e a atividade profética, que é a pregação da palavra, tinha espaço também para algumas revelações, porque o Novo Testamento não estava pronto. E aí então aparece o Ágapo, que dava a entender, mas pela mensagem do Espírito, versículo 28, que haveria uma grande fome em todo o mundo, e essa fome veio nos dias do imperador Cláudio.
foi imperador romano, do ano 41 até o ano 54. E realmente os registros históricos, pelo menos 3 escritores bem conhecidos da época, deram testemunho. Foi um tempo de fome. Mas olha o que aconteceu com aqueles irmãos lá de Antioquia, que seu reconhecimento não é só seguidores de Cristo, não é só cristãos, mas agora também são chamados de discípulos. E o texto diz assim, o versículo 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros, por meio de Barnabé e de Saulo. Então agora, esses discípulos, que quando um discípulo é discípulo de verdade, não é só um convertido, não, é discípulo, alguém que segue, alguém que é um aprendiz, alguém que é fiel nos passos do seu Senhor. Dispõe de toda a sua vida, inclusive o seu bolso, para ajudar outras pessoas. Está aqui. Eles estão lá em Antioquia, sabem daquela fome que assolou toda a região, e eles lembram, olha, a igreja da Judéia tem irmãos carentes, perseguidos, e eles estão precisando do auxílio financeiro. Certamente tinha ali alguns que não tinham muita coisa também, mas antes de pensar nas suas posses, eles eram discípulos de Cristo, seguidor, aprendizes do Senhor, aquele que andava segundo os seus passos. E então, segundo as suas posses, resolveram mandar uma ajuda para aqueles irmãos. Semana passada, foi compartilhada a necessidade que o irmão Fábio, lá de Monte Santo, precisava trocar os pneus, e aí trocou lá no seu próprio salário, seu dinheiro, e aí parcelou lá no cartão. Deus colocou no coração de um irmão aqui, da gente dar uma oferta e mobilizar a igreja. E essa igreja, na sua generosidade, supriu a necessidade daquele irmão. Olha que beleza. Discípulos de Cristo, que ajudam os necessitados. Meus irmãos, sabe o que é a vitamina IM, que eu falei lá no início? Que da mesma maneira que eu preciso repor periodicamente a vitamina D, eu preciso repor dessa vitamina IM, que é informação missionária. Onde eu tive a oportunidade ali, e quando o Ricardo fala da missão Seara, para mim era lugar difícil, que tem lá, né, muito risco, jacaré, perigo de rio, um monte de coisa. Mas aí, aquilo que o Ricardo conta e pulsa o coração dele, eu ouvi do Genivaldo, contando, e eu conheci o Genivaldo quando era aluno, lá no seminário. Almofadinha como eu também, né, sabe? Paulistano, com aquele sotaque assim, bem, né, paulistano mesmo. Jamais eu imaginaria que o Genivaldo ia, naquele jeito, todo engomadinho, ir lá para o meio dos ribeirinhos e falar, daqui eu não saio. Ele contando que ele foi numa viagem missionária, que ele queria para outro lugar, mas aí não deu certo, e ele tinha que cumprir no currículo dele uma viagem missionária. E aí a viagem que tinha era ir lá para o Amazonas. Então ele queria caçar. Ele achava que ir para o Amazonas era, né, uma aventura. Aí ele falou que levou um coturno que ele pegou emprestado, aquela calça camuflada, né? E ele queria dar um tiro. E aí tinha lá o senhor que era o anfitrião dele, que foi caçar. O senhor com chinelo no pé, um short rasgado, e aí eles saíram para ir para a mata. Ele falou, meus irmãos, em meia hora eu não aguentava mais aquela roupa, eu não sabia que era tanto calor,
E eu olhava para aquele homem ali, como é que ele vai entrar nessa mata com só essa roupa? E aí ele aprendeu, está vendo? Ó, eu acho que eu sei demais, eu não sei nada. Né? Mas a paixão que ele tem por aqueles ribeirinhos, aqueles pastores que vão dentro daquelas picadas de rio, é a paixão que Deus colocou no coração do Ricardo, que incendiou o nosso coração com aqueles irmãos que foram na viagem missionária. Então nós precisamos disso, meus amados irmãos. Precisamos dessa informação missionária. Por que eu digo isso? Porque tem 2 versículos que falam da importância de ouvir. Versículos 1 e 2 do capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Aqueles criticaram. Mas no versículo 22 diz assim: a notícia a respeito deles, dos irmãos que estavam falando de Jesus lá da cidade de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E aí enviaram a pessoa certa, enviaram Barnabé, que contou para eles: gente, Deus está trabalhando naquele meio. Então, talvez eu e você, muitas vezes a gente chega naquele ponto: aqui é legal, estou ouvindo a palavra de Deus, boa mensagem, mas para a gente basta, e a gente esquece das pessoas que estão sem Cristo. Por isso que eu queria encerrar dando uma informação missionária para você. Pessoal da mídia aí. Você sabia que mais de 42% da população global não tem acesso ao Evangelho? Isso equivale a mais de 3,2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso nos afeta diretamente. Se estamos aqui hoje, é resultado de alguém um dia ter nos permitido conhecer uma realidade que mudou as nossas vidas. Cristo nos incumbiu de levar o seu Evangelho a todos os povos. Jesus nos deu uma missão clara: levar a sua mensagem àqueles que nunca ouviram falar dele. E eles só terão a sua realidade transformada se nós formos até eles e anunciarmos a salvação. Embora isso possa parecer arriscado, enfrentando hostilidades, perigos e lugares remotos, mas se Cristo enfrentou tudo por nós, então devemos arriscar tudo para levar as boas novas àqueles que nunca ouviram. Jesus nos deu uma ordem: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Agora Ele nos envia aos povos não alcançados. Vamos obedecer ao seu mandato? Vamos? Pai querido, nós queremos agradecer, porque foi aqueles irmãos anônimos que plantaram a igreja lá em Antioquia, que o Senhor deu a eles a visão de falar para aqueles que não eram próximos na sua cultura, mas que a partir daquela igreja, como veremos no capítulo 13 de Atos, o Evangelho saiu da Síria, e paulatinamente foi chegando, e chegou até nós, no Brasil, e hoje nós estamos aqui, ó Deus, porque essa visão foi continuadamente passada, geração após geração, povo após povo, e agora, Deus, é a nossa vez de nos comprometermos com essa responsabilidade de falarmos de Jesus a todos, porque foi oferecido para eles também o arrependimento para a vida. Ó Pai, que nessa noite fria, os nossos corações saiam aquecidos com o desejo de sustentar a obra missionária, de ir também pelos campos e orar por aqueles que estão fazendo a obra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.